Estimados irmãos e irmãs, iniciamos um novo ano e iniciamos o ano civil neste dia 1º de janeiro, celebrando a conclusão da oitava do Natal. Durante 8 dias, desde o dia 25, celebrávamos o dia de Natal. Portanto, o dia de Natal se estendeu por 8 dias. E hoje, então, nós celebramos solenemente os 8 dias de Natal, a oitava do Santo Natal. E a igreja celebra, então, neste primeiro dia do ano, a conclusão da oitava do Natal, a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Uma vez que celebrávamos nestes 8 dias o mistério da encarnação, quando Deus se fez homem e habitou no meio de nós, como nós ouvimos também na segunda leitura de hoje, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, Maria, e é em Maria que Deus assume por completo a nossa humanidade. Por isso que tem todo o sentido de celebrar na oitava do Natal a solenidade da Santa Mãe de Deus e reafirmarmos uma vez mais a maternidade divina de Maria, ou seja, Maria é mãe de Deus, não mãe só de Jesus enquanto homem, porque se nós dizemos que Maria só é mãe de Jesus enquanto homem, nós estamos também, de certa forma, negando a divindade de Jesus e a humanidade do próprio Jesus. Por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz claramente: Deus enviou o seu Filho foi enviado por Ele, pelo Pai. Deus enviou o seu Filho, porém, nascido de uma mulher, não nascido através de uma mulher. É muito diferente. Deus não nasceu através de Maria, mas Deus nasceu de Maria. Portanto, Deus assume a nossa humanidade inteira, por completo. É em Maria que Ele se fez homem. Portanto, Ele nasceu de Maria. Ele não nasceu de Deus, porque Ele é Deus, mas Ele veio do mais alto dos céus e se fez homem. Nasceu dela, nasceu de Maria, não através de Maria. Portanto, negar a maternidade divina de Maria é negar a humanidade de Jesus. Seria como se Jesus não tivesse assumido por inteiro a humanidade. E isso consiste na nossa salvação, porque nós fomos salvos graças à encarnação do Verbo. Nós fomos salvos porque Deus assumiu em tudo a nossa condição humana, menos o pecado. Assumiu até mesmo a nossa condição mortal. Ele morreu por nós. Ele assumiu a condição mortal, que é a condição de toda a humanidade. No entanto, ao se fazer homem, ao nascer de Maria, Ele não deixa de ser Deus. Por isso, uma vez que Ele nasce de Maria, Ele assume por completo a nossa humanidade. Maria, então, é a imagem da humanidade assumida por Deus, a imagem da humanidade redimida por Deus. Por isso, tudo que Deus realizou em Maria, na verdade, Ele realizou na humanidade. Ao ser concebido no ventre de Maria, Deus já começa em Maria a resgatar, reconciliar, recriar a humanidade. Vejam só que mistério de fé e que beleza contemplar esse mistério. Deus começa a recriar o homem em Maria. Deus começa a recriar a humanidade que havia sido corrompida pelo pecado, perdida pelo pecado.
Deus começa a reconciliar essa humanidade, a recriar essa humanidade na Virgem Maria. É nela que Ele se faz homem e por isso assume em tudo a condição humana. E a humanidade passa a participar da divindade de Deus. A humanidade passa a participar da vida divina, já que a vida divina se fez humana em Maria. Portanto, ali começa a nossa união com a divindade, a nossa união com Deus. Por isso Maria foi assunta ao céu, porque ela foi assumida por Deus. Ela foi assumida por Deus porque Deus se fez homem nela, se fez homem dela, e não através dela, mas se fez homem nela. É nela que Ele se fez homem, Ele nasceu dela. Portanto, o corpo de Jesus, a carne de Jesus é a carne de Maria. O sangue precioso de Jesus derramado na cruz é o sangue de Maria. Foi Maria quem alimentou com o seu próprio sangue, como toda mãe alimenta o seu filho com o seu próprio sangue. Maria alimentou Jesus no seu ventre com o seu próprio sangue, com a sua própria carne e com toda a sua vida. Portanto, em Jesus está a divindade e a humanidade em íntima comunhão. Não há como separar de Jesus o homem e Deus, mas o homem foi assumido por completo por Deus. O homem participa da vida divina. Ele não é Deus, mas ele participa da divindade. E é por isso que nos foi dada a salvação. A salvação nos foi dada por Maria, através de Maria, quando ela então gera o seu próprio Jesus, o seu próprio Filho. E a salvação então nos vem também por meio dela, já que ela gerou Deus. Deus se fez homem nela, Deus nasceu dela. Ele é o filho de Maria, ele nasceu de Maria e não através de Maria. Portanto, Maria é a Santa Mãe de Deus, e é a ela que nós queremos confiar também todos os dias deste ano, não só a sua poderosa intercessão, que é certa, mas também ao seu exemplo. O grande exemplo que Maria nos dá hoje no Evangelho é justamente este, que Maria mantinha o seu olhar fixo em Jesus, conservando e guardando todas as palavras em seu coração. Meus irmãos, se nós queremos verdadeiramente viver um ano renovado, um ano novo, para que o ano não se torne velho já amanhã, mas para que todos os dias deste ano seja um ano novo, renovado, é preciso ter atitudes. E uma das atitudes das quais nós aprendemos de Maria é essa, de manter o seu olhar fixo em Jesus, de se voltar para Deus com toda a sua vida, de estar atenta àquilo que Jesus diz, de estar atento àquilo que o Senhor nos ensina por meio do Santo Evangelho. Portanto, Maria nos ajuda a manter o olhar fixo em Jesus. Outra atitude importante que nós deveríamos viver ao longo deste ano é a atitude dos pastores. O Evangelho de hoje nos diz: os pastores foram às pressas a Belém e contaram tudo o que tinham ouvido. E depois os pastores voltaram, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto também ali e ouvido. Portanto, vejam, olha a atitude dos pastores. A atitude dos pastores é uma atitude de movimento, de ação. Foram às pressas. Meus irmãos, ninguém busca Cristo na indolência. Ninguém busca Cristo na indolência. Os pastores não foram indolentes, pelo contrário, os pastores estiveram atentos, os pastores ouviram o que lhes foi dito,
Os pastores contaram tudo o que tinham visto e ouvido. Os pastores voltaram glorificando a Deus, porque reconheceram naquele menino a manifestação da salvação que vem de Deus. O que é indolência? Indolência é uma palavra latina, indolentiae. Indolência significa, palavra indolência do latim significa falta de dor, insensibilidade. Portanto, se nós pudéssemos traduzir para a nossa realidade, indolência significa demonstração de indiferença, apatia, distanciamento. Vejam só, os pastores não foram indolentes, não foram apáticos. Os pastores não demonstraram indiferença diante do menino, muito pelo contrário, observavam tudo, prestavam atenção em tudo que haviam dito a eles, e voltaram glorificando a Deus, porque reconheceram no menino a ação de Deus, a manifestação da salvação. Portanto, não foram indiferentes, não foram apáticos, não se mantiveram distantes, mas se deixaram conduzir pelo mistério de Deus. Eu dizia na missa de ontem à noite que muitos gostariam de ter sorte, muitos desejam até sorte, né? para com os outros no início do novo ano. Quem, por exemplo, jogou na Mega Sena ontem à noite desejava ter sorte, né? E se alguém aqui jogou e não ganhou, significa então que você não tem sorte. Meus irmãos, nós não podemos confiar os nossos dias deste ano à sorte, porque a sorte, para quem jogou na Mega Sena ontem e não ganhou, viu que a sorte é improvável. É o que dizia, inclusive a gente vê quando se fala, vai chegando essa época do ano, a mega da virada, vai falando da improbabilidade ou da probabilidade de alguém ganhar, não é isso? Portanto, a sorte é improvável. A sorte é improvável. E a maioria dos que jogaram perderam, né? Ou não tiveram sorte, não ganharam. Nós não podemos confiar a nossa vida à sorte. Nós não podemos confiar o nosso novo ano à sorte. Nós não podemos viver da sorte, né? Ah, você é sortudo, né? A gente deveria se sentir ofendido quando alguém diz que a gente é sortudo, porque sorte é improvável. Sorte não gera constância. Sorte não traz estabilidade para ninguém, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente acha que o outro teve sorte. Não, muitas vezes foi o esforço do outro, não foi a indolência do outro, mas a dedicação, o dedicar-se, o estar atento, o procurar esforçar-se, renunciar a tantas coisas. Portanto, não nos deixemos levar pela indolência, porque hoje é o mal da sociedade. A indolência está presente em muitos lugares. A indolência está presente na nossa juventude, infelizmente. Jovens apáticos, jovens distantes, jovens desinteressados, seja pelas coisas de Deus, seja até mesmo pelo seu próprio futuro. Jovens que confiam o seu futuro à sorte, né? E não a uma reta intenção, ao querer realmente alcançar um objetivo na vida. Portanto, a indolência é um mal, é uma tentação que nos tenta a todo momento. Não permitamos, meus irmãos, nos deixar levar pela indolência, pela falta de interesse, pela apatia, pelo distanciamento, mas sejamos como os pastores. Vamos às pressas a Belém, vamos às pressas a Jesus, vamos às pressas, porque a salvação tem pressa. Sim, a salvação tem pressa.
Deus quer salvar a todos. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso Ele veio ao mundo, por isso Ele aceitou morrer na cruz, por isso Ele se submeteu a toda essa realidade, a todo esse sofrimento, porque Cristo quer salvar a todos. E infelizmente, o que será o inferno? O inferno é a mansão dos indolentes. Esse é o inferno. O inferno é a morada dos indolentes, a morada de quem não se interessa por Deus, a morada de quem se distanciou de Deus, a morada de quem viveu uma verdadeira apatia em relação a Deus. Portanto, neste primeiro dia do ano, eu não desejo sorte a ninguém de vocês. Eu desejo que a graça e a bênção de Deus, como nós rezamos no salmo de hoje e ouvimos também na primeira leitura, que a bênção de Deus, a graça de Deus, que a face de Deus resplandeça sobre vós, que o Senhor se compadeça de vós, que o Senhor esteja sempre voltado para vós. É isso que eu desejo a vocês, e desejem isso também aos outros. Não sorte, mas desejem a graça e a bênção de Deus. Nós sabemos que o ano que nós estamos iniciando, um ano de muitas incertezas, não é verdade? Muita gente está preocupado, né? Muita gente está incerto diante do novo ano, no contexto político que a gente está vivendo, enfim, no contexto até mesmo dos valores, enfim, no contexto também das próprias relações, enfim, certamente cada um de nós que estamos aqui, ao olhar para esse novo ano, talvez algo possa nos deixar um tanto quanto aí ansiosos, né? Temerosos. Não vos preocupeis, não vos preocupeis com coisa alguma, já diz São Paulo na carta aos Filipenses, não vos preocupeis com coisa alguma, pois já dizia o nosso Papa Emérito Bento XVI, cuja celebração também de hoje nós rezamos pelo descanso eterno, por sua alma. Já dizia então o Papa Emérito: quem crê nunca está sozinho, quem crê nunca está sozinho. Portanto, não temeis, não temais, não vos preocupeis, mas estejais sempre com os olhos fixos em Jesus, pois quem crê nele tem a salvação. Quem crê nele nunca está sozinho, porque ele vem em socorro de todos nós. Ele vem para nos salvar, ele veio para nos salvar e ele quer nos conduzir todos a ele. Portanto, que a graça e a bênção de Deus nos acompanhem. Tenham medo da indolência, isso sim. Tenham medo de permitir que a indolência tome conta do seu coração, porque a indolência vai nos tornando tão cegos que nós vamos começando a justificar. Ah, padre, eu não fui à missa porque teve isso, etc. Ah, eu não fiz isso porque eu não fiz aquilo porque... E a gente vai justificando, né? Tome cuidado com as justificativas. Nem sempre as justificativas são reais. Muitas vezes elas são expressão, muitas vezes elas são subterfúgio para salvaguardar, se é que podemos assim dizer, ou para justificar ainda assim a nossa indolência. Portanto, isso sim nós devemos nos preocupar, que nenhum dia deste ano a indolência tome conta de nós, mas que mantenhamos o nosso olhar fixo em Jesus e que a sua graça e a sua bênção nos acompanhe todos os dias deste ano. Assim seja. Amém.